Olá! Ora, cá estou eu, mais uma vez, para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Kimitake Hiraoka, mais conhecido como Yukio Mishima, que foi um romancista e dramaturgo japonês, nascido em Tóquio em 1925, onde faleceu em 1970. Os seus romances mais conhecidos são Confissões de uma Máscara, O Marinheiro que Perdeu as Graças do Mar e O Templo Dourado. Yukio Mishima é o pseudónimo literário utilizado por Kamitake Hiraoka, que nasceu em 14 de janeiro de 1925, na capital do Japão, Tóquio, no seio de uma família de samurais. Teve uma infância problemática, marcada por eventos que mais tarde influenciariam fortemente a sua literatura. Foi o primeiro dos 3 filhos de um funcionário ministerial e de uma mulher vinda de uma família de pedagogos confucianos. Ainda criança, foi separado dos seus pais e passou a viver com a avó paterna, uma aristocrata, ainda ligada à era Tokugawa, um período de quase 250 anos da história do Japão, em que o país viveu fechado ao exterior, mas também valorizou as artes, entre as quais o teatro kabuki. A avó mal deixava a criança sair da sua presença, de forma que Tamitake teve uma infância isolada. Muitos dos seus biógrafos acreditam emergir desta época o seu interesse pelo kabuki e a sua obsessão pelo tema da morte. Aos 12 anos, Kamitake tornou a viver com os pais e começou a escrever as suas primeiras histórias. Matriculou-se num colégio de elite em Tóquio. 6 anos depois, publicou numa revista literária um conto que posteriormente foi editado em livro. O seu pai era totalmente contra as suas pretensões literárias. Nessa época, adotou o pseudónimo Yukio Mishima, em parte para ocultar os seus trabalhos literários do conhecimento do pai. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi recrutado pelas forças japonesas, mas teve de ser retirado das linhas da frente por razões de saúde, ao ser erradamente diagnosticado com tuberculose, tendo apenas uma forte constipação. Declarado inapto para o serviço militar ativo, foi destacado pelas autoridades para as funções de operário fabril. Aquilo que seria para os outros uma sorte, foi para ele uma grande tragédia, pois lhe impediu aquilo que mais desejava, uma morte heroica. Testemunhar a morte de compatriotas seus na guerra e não ter essa possibilidade foi para ele um enorme desgosto, de que nunca se recuperou. A partir de então, foi morbidamente atraído para as artes marciais, o espírito guerreiro e a morte. Após a derrota do Japão em 1945, matriculou-se na Universidade de Tóquio, por imposição do pai, onde se formou em Direito. Após a graduação, conseguiu um emprego promissor no Ministério do Tesouro. No entanto, sentia-se tão desgostoso que, um ano depois, o seu pai se convenceu de que tinha de o deixar seguir a sua carreira literária, pelo que passou a dedicar-se inteiramente à escrita. O pai, um indivíduo rude e disciplinador, teria dito que, já que era para ser escritor, convinha tornar-se o melhor escritor que o Japão já tinha visto. Mishima tinha 24 anos quando publicou Confissões de uma Máscara, em 1949, uma história semi-autobiográfica sobre um jovem talentoso que era homossexual e se escondia atrás de uma máscara, entre aspas, para ajustar a sua personalidade ao convencionalismo social. O romance acabou por alcançar um tremendo sucesso literário,
dando a Mishima um estatuto de celebridade. Depois da publicação deste romance, Mishima tentou adotar uma postura mais realista e ativa e deixar para trás a imagem do jovem frágil e obsessivo que era. Começou a praticar culturismo e artes marciais, tornando-se mestre de karaté e kendo. Procurou assumir-se nos protagonistas das suas obras, chegando a posar para retratos fotográficos, como o marinheiro do romance O Marinheiro que Perdeu as Graças do Mar, que é de 1963, ou como um samurai suicidando-se pelo harakiri, que era o suicídio ritual japonês, como no romance O Caminho do Samurai, que é de 1967. Entretanto, em 1954, Mishima lançou O Tumulto das Ondas, que também está traduzido em Portugal com o título O Som das Vagas, que foi recomendado pelo Ministério da Educação como leitura oficial em todas as escolas do Japão. O romance contava a história dos amores proibidos entre um jovem pescador, de nome Shinji, e a filha do chefe da aldeia onde ambos viviam. Pescadora de pérolas, a rapariga estava prometida a outro homem, mas a coragem de Shinji conquistou as boas graças do seu pai. Foi adotado para o cinema diversas vezes. Em 1956, lançou O Templo Dourado, baseado no caso real do incêndio do templo Kinkakuji. Este romance, pelo qual recebeu o prémio Yomiuri, a principal condecoração literária japonesa, é considerado uma das suas obras-primas. Em 1958, casou-se com Yoko Sugiyama, com quem teve um filho e uma filha. Mas, paralelamente, tinha um relacionamento homossexual com o jovem Masakatsu Morita, relacionamento que ele não se preocupava nada em esconder. Embora tivesse adotado o vestuário do mundo ocidental, Mishima era um grande admirador das glórias passadas do Japão imperial, nunca se tendo conformado com a derrota na Segunda Guerra Mundial. Por esse motivo, afirmou que o imperador Hirohito deveria ter abdicado e assumido a responsabilidade pelas vidas perdidas na guerra, o que lhe motivou o ódio de setores nacionalistas tradicionais. O imperador não abdicou, de facto, embora tenha sido forçado a aceitar que não era uma divindade encarnada e viu os seus poderes muito limitados pela Constituição de 1947. Em 1967, Mishima alistou-se no Exército de Autodefesa japonês, onde, um ano depois, formou a Tatenokai, que significa Sociedade do Escudo, que era uma milícia composta por jovens estudantes de artes marciais que estudavam o Bushido sob a disciplina e a tutela do Mishima. O seu objetivo principal era prevenir agressões indiretas ao imperador, como símbolo da identidade nacional do Japão, por parte dos defensores da ideologia estrangeiras, que procuravam destruir a cultura tradicional japonesa. O Bushido, que eu aqui falei, era o código de conduta e o modo de vida dos samurais, que era a classe guerreira do Japão feudal, e que define os parâmetros para os samurais viverem e morrerem com honra. Em 25 de novembro de 1970, Yukio Mishima e 4 membros do Tatenokai fizeram uma tentativa de golpe de Estado para derrubar o governo e devolver o Japão ao domínio imperial que tinha antes da Guerra Mundial. Assaltaram o quartel-general das Forças de Autodefesa Japonesas em Tóquio e prenderam o comandante, deixando-o amarrado no seu escritório. O discurso patriótico de Mishima aos soldados, na tentativa de os convencer a aderir, foi recebido com risos e o grupo assaltante foi ridicularizado.
Perante o fracasso da investida, Yukio Mishima preferiu cortar a sua própria barriga com uma espada, praticando seppuku, que é cá mais no ocidente conhecido como harakiri. O ato final da decapitação, que devia ter sido praticado pelo Masakatsu Morita, que era o seu amante, mas este não teve coragem para o fazer antes de praticar também a si próprio o seppuku. A decapitação de ambos foi feita por Hiroyasu Koga, que era outro membro do grupo. Instantes antes da sua morte, Mishima gritou: "Viva o Imperador!". Finalmente, o jovem a quem foi negada a oportunidade de morrer pelo Imperador na guerra terminou a sua jornada numa cena que bem poderia ser retirada de uma tragédia grega. A vida humana é finita, mas eu gostaria de viver para sempre, tinha ele escrito na manhã desse dia. Saberia ele que era o seu último dia? Talvez, pois se acredita que Mishima tenha preparado o suicídio durante 1 ano. Segundo John Whale Netham, que era o tradutor americano da sua obra para inglês, e também seu biógrafo e amigo, o Mishima teria criado o cenário do assalto apenas como pretexto para o suicídio ritual com o qual ele sempre sonhou. O corpo do escritor encontra-se sepultado no cemitério Tama, em Fushu, em Tóquio. Quando morreu, em 25 de novembro de 1970, portanto, Mishima tinha acabado de escrever a tetralogia O Mar da Felicidade, que é a sua obra máxima. Situada entre 1912 e 1970, a série é vista sob a perspectiva de Honda, que era um estudante de Direito no primeiro volume, depois um advogado no segundo e no terceiro, e já um juiz aposentado no último. Cada livro corresponde a uma reencarnação da mesma alma, que no primeiro, que se chama Neve de Primavera, e que saiu em 1968, é um aristocrata. No segundo, que é Cavalos de Fuga, e que foi publicado em 1969, é um fanático político da década de 30. No terceiro, O Templo da Alvorada, e que também está traduzido em Portugal como O Templo da Aurora, e que foi publicado em 1970, é uma princesa tailandesa que sobrevive à Segunda Guerra Mundial. E depois no quarto, que é O Declínio do Anjo, mas que também está traduzido cá em Portugal, mas com outro título, que é A Ruína do Anjo, e que saiu em 1971. Neste é um jovem e maligno órfão vivendo nos anos 60. O manuscrito deste último volume tinha sido enviado à editora na manhã do fatídico dia da morte de Mishima. Yukio Mishima é um dos mais conhecidos escritores japoneses. Muitas vezes é difícil separar a vida de um artista do seu trabalho. E com Yukio Mishima, então é quase impossível. A sua obra de forte caráter autobiográfico trata da repressão da identidade e do desejo, abordando temas como homossexualidade, alienação e estética da morte, elementos recorrentes das suas obras literárias. O idealismo que informa a sua obra e conduziu a sua vida está enraizado no tradicionalismo militar e espiritual dos samurais, e a sua concepção da arte liga-se a um elevado culto da alma e do corpo. Yukio Mishima foi indigitado 3 vezes para o Prémio Nobel de Literatura. Quando, na última, de 1968, o prémio foi concedido a um escritor japonês, o seu amigo Yasunari Kawabata, que o tinha introduzido nos círculos literários de Tóquio nos anos 40, Mishima soube que nunca alcançaria tal honra. Só em 1994 é que ganharia outro escritor japonês o prémio Nobel, foi o Kenzaburo Oe.
Ao todo, Mishima escreveu 34 romances, 50 peças de teatro, 25 volumes de contos, 35 volumes de ensaios e tratados sobre temas variados. A sua obra foi traduzida para o inglês e, a partir desta língua, para outras línguas, inclusive o português, onde estão traduzidos muitos livros, a maioria da sua obra. Ora bem, então depois disto eu desejava falar-vos dos livros que eu andei a ler esta semana. O primeiro é Confissões de uma Máscara. Romance publicado no Japão em 1949, Confissões de uma Máscara tornou-se a obra que projetou internacionalmente Yukio Mishima. A narrativa assume a forma de confissão e é frequentemente considerada uma autobiografia literária, ao acompanhar o crescimento de alguém que se sente diferente dos outros rapazes e que aprende a sobreviver socialmente através de uma máscara, entre aspas. Ler Mishima neste livro é entrar num laboratório de lucidez e desconforto. A escrita é elegante, mas a matéria é corrosiva. Entre a infância e a juventude, o narrador observa-se com uma frieza quase clínica, tentando conciliar desejo, vergonha e a exigência de uma normalidade, num Japão atravessado pelo militarismo e depois pelo desmoronamento moral do pós-guerra, que perdeu. O romance acompanha Kokam desde as primeiras memórias de infância até à entrada na vida adulta, num percurso em que o protagonista percebe que a sua vida interior não coincide com o papel que a sociedade espera dele. Entre fantasias, autoanálise e episódios aparentemente banais, vai-se desenhando a necessidade de ocultar e de encenar para pertencer ao grupo social. A atração por figuras masculinas, com destaque para o colega de turma Omi e a tentativa de construir um enredo amoroso aceitável com Sonoko, que era irmão de um outro colega, tornam-se eixos de tensão. Ao mesmo tempo, a Segunda Guerra Mundial e o ambiente de disciplina e idealização da virilidade funcionam como pano de fundo amplificador. A máscara não é, portanto, um capricho, mas um mecanismo para a sua sobrevivência. A metáfora central não é apenas psicológica, é uma estratégia para viver num mundo que recompensa a conformidade. Mishima mostra como a identidade pode ser menos descoberta se não for construída sob a pressão. Uma performance treinada, afinada e que se torna, portanto, extenuante. A forma confessional reforça essa tensão. O narrador promete verdade, mas afinal o que ele descreve é, sobretudo, as operações de disfarce. O despertar sexual surge ligado a imagens intensas, por vezes mesmo violentas, em que beleza e sofrimento se contaminam. A obra sugere que o desejo, quando é reprimido, procura saídas simbólicas. O olhar fixa-se no corpo masculino idealizado, mas também no imaginário da ferida, do martírio e do heroísmo. Daí a sensação de que a linguagem, por mais límpida, está sempre à beira do abismo. O Japão de entre guerras e a mobilização para a guerra atravessam o livro como um ideal de dureza física e de disciplina. Para o narrador que se sente frágil e desajustado, esse modelo não é só opressivo, torna-se sedutor. Mishima capta bem a ambivalência, ou seja, a atração pelo ideal que, ao mesmo tempo,
o exclui e faz do contexto histórico um espelho ampliado do conflito íntimo do personagem. A prosa é simultaneamente intelectual e sensorial. Raciocina, descreve, volta atrás, corrige-se. O ritmo tende à repetição. O narrador revisita o mesmo nó emocional por diversos ângulos sucessivos, o que pode soar um bocado monótono para alguns leitores, mas essa insistência é coerente com o próprio tema, pois a máscara exige uma manutenção diária e a consciência não consegue encontrar descanso. No entanto, a ironia dirigida tanto ao mundo como ao próprio narrador impede o texto de cair num sentimentalismo fácil. Os pontos fortes deste romance são a agudeza psicológica e a honestidade desconfortável. A articulação rara entre erotismo, estética e ideais de masculinidade, o contexto histórico integrado sem parecer simplesmente decorativo, a capacidade de transformar a análise em tensão narrativa. Mas também há pontos fracos, pelo menos para alguns leitores. A introspeção contínua pode cansar quem gosta de encontrar a ação. Algumas personagens dependem de referências culturais ou visuais que podem exigir uma leitura muito atenta. O distanciamento analítico do narrador cria por vezes uma certa frieza emocional. Em conclusão, Confissões de uma Máscara é um romance formatado ao contrário. Em vez de celebrar a integração do sujeito no mundo, expõe o custo dessa integração, no que ela impõe de negação do que é mais íntimo da personagem. Combinando elegância literária e inquietação moral, Mishima deixa o leitor olhar para a máscara não como a exceção, mas como a regra social. E é por isso mesmo que o livro permanece atual. É uma leitura que eu recomendo a quem aprecia ficção introspectiva, literatura do pós-guerra e narrativas que pensam a identidade como conflito e não como resposta. Depois deste, queria falar também de outro que li, que é outro das suas grandes obras, O Templo Dourado. Publicado em 1956, O Templo Dourado foi inspirado num acontecimento que abalou o Japão, a destruição por fogo posto do Pavilhão Dourado de Kyoto, em 1950, um monumento muito antigo e um símbolo cultural. A partir desse facto, o Mishima constrói um romance de grande intensidade introspectiva, onde o Japão do pós-guerra surge como o pano de fundo de uma crise mais profunda. O que acontece quando a beleza, em vez de redimir, oprime? Era este o tema base. Mizoguchi, um jovem marcado pela gaguez, pela pobreza e por um sentimento persistente de inadequação, cresce a ouvir o pai dizer que o Templo Dourado é a expressão máxima da beleza. Essa ideia, antes de ser experiência, torna-se o seu destino. Quando entra como acólito do templo, o edifício deixa de ser apenas um lugar e passa a ocupar-lhe a mente como ideal absoluto. Entre a disciplina religiosa, as relações ambíguas com figuras de autoridade e as amizades que o empurram ora para a pureza, ora para o cinismo, o Mizoguchi alimenta uma relação paradoxal com o templo, tanto de fascínio como de repulsa, até a obsessão crescer a tal ponto que exige uma saída. O romance
recusa a ideia consoladora de que a beleza é, por si só, uma força civilizadora. Para Mizoguchi, ela funciona como medida impossível. Quanto mais perfeito o tempo lhe parece, mais evidente se torna a sua imperfeição. O Templo Dourado transforma-se assim num emblema do inatingível, uma beleza que não se partilha, que não se possui. E, precisamente por isso, que se torna insuportável. A gaguez não é apenas um traço biográfico do narrador, é um dispositivo simbólico. Ela torna a comunicação um campo de batalha e acentua a distância entre o pensamento e o mundo exterior. Em vez de procurar pertença, Mizoguchi aprende a observar, a acumular ressentimento e a converter a impotência social numa fantasia de domínio. Domínio que, paradoxalmente, só parece possível através de um gesto extremo. No templo, a espiritualidade convive com conveniências, ambição e com pequenas corrupções. Então, um retrato que retira à instituição o estatuto de refúgio moral. O Japão, derrotado e em transformação, aparece aqui mais como um clima existencial do que como um simples cenário político. Uma época em que valores tradicionais se desgastam e onde a procura de sentido para descambar no nihilismo. Mishima combina uma prosa de grande precisão imagética com um andamento deliberadamente mental. As descrições da natureza, da luz e das superfícies do templo não servem apenas para embelezar a narrativa, mas para materializar um conflito interior. O efeito é hipnótico e, por vezes, sufocante, adequado a um narrador que volta sempre ao mesmo objeto, como quem o rodeia à procura de encontrar uma fenda. O maior mérito de O Templo Dourado está na forma como transforma uma notícia sensacional num estudo de consciência. Não se limita a narrar um acto, um facto, uma notícia, interroga o mecanismo que o tornou possível. A densidade reflexiva, por vezes repetitiva, pode exigir paciência aos leitores que procuram uma intriga célere. Em contrapartida, oferece uma experiência rara de proximidade com um narrador moralmente instável. Em conclusão, podemos dizer que, lido hoje, o romance mantém-se perturbador, porque não romantiza a destruição. Mostra-a como resposta distorcida a um ideal de beleza absolutizado. Ao colocar o leitor dentro da lógica de uma obsessão, o Mishima não pede a nossa concordância, pede a nossa atenção. E é essa atenção, desconfortável, mas lúcida, que torna O Templo Dourado uma obra incomparável, que eu recomendo, sobretudo a quem se interessa por romances psicológicos, também por quem deseja conhecer mais a história do Japão, sobretudo do pós-guerra, e das consequências de ter perdido a guerra para a sua tradição e para as suas fórmulas de vida. E pronto, olha, por aqui me fico. Espero que tenham gostado desta conversa de hoje sobre Yukio Mishima. Sem dúvida, um dos mais importantes escritores japoneses dos últimos tempos, que bem merecia ter ganho o Prémio Nobel, para o qual foi indigitado várias vezes, mas que, infelizmente, nunca lhe foi atribuído. Espero que Deus me dê vida e saúde, para cá poder voltar na próxima semana, a fim de vos falar sobre a vida e a obra de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!